Então a gente vai juntos pensar nos pontos principais que, na minha impressão, eu consigo. Pronto. Agora foi? Beleza. Joia, obrigada. Então, nós vamos juntos pensando nos pontos de destaque desse texto de Neio Lúcio. Mas antes de tudo, deixa eu dar boa noite para o pessoal, porque eu cheguei meio enrolada aí com a tecnologia. Boa noite para todo mundo, que estejamos todos muito entusiasmados por mais um encontro, por mais uma noite, por mais uma história trazida pela espiritualidade amiga, a benefício sempre dos nossos corações. Então, que isso nos mantenha interessados, estimulados. Tá falando comigo? Eu tô congelando? Vou seguindo. Se tiver dando algum problema, alguém manda um recadinho pra mim. Tá bom? Tá, tudo certo? Tá bom. Então, que mais? Bom, vou seguindo aqui. Não estou ouvindo vocês, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo sim, Simone, tá tudo certo. Tudo certo, muito obrigada. Que às vezes a internet falha e eu fico em dúvida. Então, que a gente esteja com os corações bem dispostos. Eu, por minha vez, estou aqui de novo muito agradecida, porque cada vez que nós mexemos em material para compartilhar reflexões, o mergulho no nosso próprio coração é que é o grande chamado, né? Nós não vamos compartilhar alguma coisa que nós já compreendemos. A impressão que eu tenho é que eu sempre vou trazer para vocês também inquietações íntimas, desejo de compreender, de abrir esse espaço no meu íntimo para conseguir a cada dia lidar um pouquinho melhor comigo mesma, né? A gente vai observando esses objetivos do contato com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Então, que estejamos bastante esperançosos a respeito de nós mesmos. No texto de hoje, eu pude destacar, enquanto eu me esforçava para refletir sobre as passagens trazidas, esse diálogo que os apóstolos travaram com Jesus Cristo. Naturalmente, essas histórias vão ilustrar as nossas próprias inquietações, né? Saltou muito aos meus olhos as inquietação, saltou muito aos meus olhos também a firmeza com que o Mestre destaca o reino dentro de nós, né? Leva o nosso raciocínio para esse reino que a doutrina espírita já deixou claro que está escrito nas nossas consciências. E as ações, né? Eu também destaquei as ações e as reações que nós costumamos ter perante os nossos próprios embaraços. O trabalho no bem coletivo como um convite permanente para que a gente consiga, então, lidar com essas inquietações. Como é que eu vou lidar com as inquietações relacionais? Se eu decidir me afastar dos relacionamentos, aí eu não vou lidar com inquietação alguma, né? Eu vou ficar muito tranquila, resguardada
dentro de mim mesmo, dentro de um mundo que eu vou criar, né? Então, o trabalho coletivo como esse ponto importantíssimo. Eu também observei, saltou aos meus olhos, essa sublimação de sentimentos, essa nossa capacidade já de gerar sentimentos mais sublimes, não apenas ficarmos no embate com as dificuldades íntimas que nós trazemos, mas nos darmos conta e nos lançarmos para novos investimentos, novos passos nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de aprender a lidar conosco mesmos, né? Nem sempre é muito simples. Que é esse grande desafio, que é outra coisa que destacou, o autoconhecimento, né? Como é que a gente vai fazer esse percurso? Uma das condições que me parece é reconhecer, identificar e começar a compreender a nossa própria condição humana. A nossa própria condição humana. Que uma hora a gente quer uma coisa muito, muito linda, muito bonita, muito bem elaborada, e na outra hora a gente está embaraçado nas nossas próprias inquietações. Mas isso aponta pra gente, em vez de apontar pra gente paralisia, apontar pra gente o caminho da paralisia, vai funcionando como um chamado. Se não é mais isso que a gente quer, o que é então que a gente deseja e qual o caminho para alcançar, né? Esse momento do diálogo dos discípulos com Jesus me chama muita atenção também o silêncio. Jesus se manteve em silêncio. Fim do longo debate fraternal em que Jesus se mantivera em pesado silêncio. São pontos que também fazem parte das nossas inquietações. Quando às vezes nós apresentamos as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas insatisfações, vamos assumir que a gente fica insatisfeito e apresenta essa insatisfação para o plano espiritual, para Deus, para a consciência cósmica, e às vezes guardamos a impressão de um silêncio pesado e guardamos aquela impressão assim, poxa, então eu estou sozinho nessa jornada, como é que eu vou caminhar dentro dessas perguntas, dentro dessa busca, se as forças às quais eu estou me dirigindo não estão me respondendo, pelo menos não na velocidade que eu quero, né? Porque às vezes a gente quer e quer agora, né? Como é o universo? Já enviei meu recado. E fica esse posicionamento íntimo gerando mais inquietação do que a própria proposta da solução, né? Então, mergulhando um pouquinho aqui no primeiro trecho dessa mensagem, da mensagem da compaixão, nós vemos que o grupo estava centralizado no exame das dificuldades. Então, o grupo estava reunido, focado no exame das dificuldades. A gente pode trazer essa imagem para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e imaginar em que momentos a gente fica focado nas dificuldades, em que momentos, diante de quais dificuldades e de que modo eu me reporto, de que modo nós nos reportamos às dificuldades pelas quais estamos passando. Eu acho interessante ir tentando destrinchar o raciocínio num passo a passo, porque a gente pode pegar a palavra dificuldade, e começar a
assim, a clarear. A gente começa a tirar um pouquinho do embaçado, do embaraço que ela traz pra gente. Porque só de falar em dificuldade, a gente já fica inquieto, mais inquieto. Ah, é difícil, é dificuldade, é difícil, eu não consigo lidar, eu não estou preparado, eu não quero lidar com isso. Então, quando a gente pode perguntar que tipo de dificuldade, em que momento, é no momento em que eu estou intimamente bem, que a dificuldade me alcança e me desorganiza, ou é no momento em que eu já não estou muito harmonizado, muito tranquilo. Aí a gente já vai fazendo essa separação. Então, se é no momento em que eu já estou inquieto, e a dificuldade vem e ela toma um vulto na minha mente, é preciso que eu coloque na balança da ponderação que a minha natureza humana, naquele momento, está com uma condição a menos, uma certa dificuldade maior de lidar com aquela questão que, em geral, o mundo me apresenta. Em geral, a vida apresenta pra gente. E aí, se eu vejo que eu estou num momento, por outro lado, se eu vejo que eu estou num momento de mais tranquilidade, de mais harmonização íntima, e a dificuldade vem e me causa um espanto, então eu já vou, a minha abordagem a essa dificuldade já pode ser de uma forma mais construtiva, vamos dizer assim. Eu já posso olhar a dificuldade com o meu material na mão. Bom, eu estou num momento de mais harmonia. A dificuldade veio assim mesmo. Qual o material que está mais visível na minha prateleira do raciocínio? Qual o material que eu alcanço com mais facilidade diante dessa dificuldade que está assim, está perante a minha pessoa, perante o meu raciocínio? Então, se a dificuldade vem num momento em que já estou embaraçada, já estou inquieta, eu preciso ter um pouco mais de tolerância comigo mesma. E preciso também, consciente desse momento íntimo, não sair a galope com o desejo de confrontar a pessoa, o objeto, o fato na vida que está me trazendo a dificuldade. Então, vamos lá. Se a dificuldade vem, eu estou num momento que já está me trazendo pesares por várias outras situações da minha vida, eu preciso, assim, olhar a dificuldade e pensar, caramba, eu estou instável por conta disso, eu estou instável por isso, eu estou instável por aquilo. Então não é um momento adequado para eu sair tomando decisão atabalhoadamente. Não é um momento adequado para eu ir em busca do meu irmão, de ir ter com ele. Eu vou lá conversar com essa pessoa, eu vou expressar para essa pessoa o meu ponto de vista. Se a gente vai no impulso da nossa própria desordem íntima, como é que a gente vai ter clareza para tratar da situação? A gente corre risco de tropeçar, corre o risco de se arrepender depois, corre o risco de confrontar negativamente o nosso companheiro, né? Confrontar, incomodar o nosso companheiro de jornada. Então, a gente está falando só da palavra dificuldade, né? E nós podemos trazer à mente situações, episódios em que nos arrependemos de, perante a dificuldade, nos lançarmos em busca de agora preciso esclarecer isso, lançar em busca de esclarecimento, no momento em que eu estou embaraçada com as minhas inquietações íntimas. Então, pensando nisso, a doutrina espírita vai trazendo, através do Evangelho de Jesus Cristo,
através das mensagens desses mentores amorosos e amigos, às vezes parecem reflexões que se repetem, mas para favorecer a nossa observação de um novo ângulo, favorecer a nossa observação de um ângulo diferenciado, né? Convidando a gente a lidar novamente com essa dificuldade. E agora? Melhorou? O meu microfone está ligado. A sua imagem sumiu para mim. E agora, gente? Agora eu sumi mesmo. Estão me ouvindo? Não? Vou tentar entrar pela minha... Oi, gente. Voltei. Voltei. Tá dando para ouvir agora? Ok, assim. Tá bom. Não sei se foi alguma instabilidade da internet. Bom, então vamos lá. Dando continuidade ao nosso raciocínio. Então, identificando esse meu momento, identificando se eu estou no momento de instabilidade íntima ou se eu estou no momento de mais harmonia interior, é um primeiro passo. A gente vê aí, de fato, o uso, a gente vê aí que é possível colocar em prática esse processo de autoconhecimento, que é tão falado e às vezes a gente fica meio confuso de como agir diante disso. Como é que é fazer autoconhecimento? Então, uma simples observação diante de uma dificuldade. Estou confusa? Estou irritada? Estou inquieta? Estou num momento de complexidades no meu campo emocional ou em qualquer setor da minha vida? Ou estou num período de harmonia? Estou bem para lidar com essa situação? E aí a gente vai então, usando essa auto-observação, a gente vai tomar a decisão. Ou espera um pouquinho para resolver aquela pendência, aquela pendenga, ou vou convicta daquela... Lembra que a gente falou da prateleira? Ou então eu vou convicta lançar mão do primeiro instrumento que tiver na minha prateleira, na prateleira do meu bom senso. E nós estamos todos os dias ouvindo falar da importância da prece. Todos os dias nós ouvimos falar da importância de uma leitura inspiradora. Então nós estamos identificando cada vez com mais clareza que é possível observar o nosso estado íntimo e é possível lembrar dos recursos de que já dispomos para lidar com a nossa própria intimidade, para lidar com o próximo, né? Então eu estou aqui com vocês refletindo sobre o tema
que a assembleia de amigos, a assembleia familiar na casa do Pedro, estava focada junto, né? Então, as dificuldades. E aí a direção da atenção nessas dificuldades no trato com as pessoas. No trato com as pessoas é um ponto delicado, né? Trato com as pessoas, sejam parentes, sejam os próximos que convivem dentro da casa, às vezes os companheiros da casa espírita, no ambiente de trabalho, na rua, no hospital, em qualquer lugar que a gente possa estar frequentando, né? Então, até aí a gente não tem nenhuma novidade, né? Uma das nossas maiores dificuldades, uma das coisas que a gente mais queixa ao longo do dia e talvez ao longo da vida, é esse relacionamento interpessoal, que por uma estranha coincidência é o segundo mandamento, que é igual ao primeiro. Então, Jesus dá clareza, joga luz para os nossos corações nesse quesito. Estar em harmonia com a lei é buscar a harmonia com o próximo. A gente vê que essa assembleia estava tratando de dificuldades junto às pessoas, dificuldades na convivência, no relacionamento interpessoal. Eu destaco um ponto na minha vida prática. Trazer clareza para isso, para que uma das grandes dificuldades nossas, talvez a principal, seja o relacionamento com o outro, seja o trato com o outro, começa a trazer uma certa tranquilidade, começa a trazer menos estranheza, porque toda vez que vem aquele ímpeto da dificuldade com qualquer que seja o tipo de relação com o outro, acende mais rápido na minha mente o alerta. Olha aí a hora do exercício. Ou se o alerta não acender a tempo e eu derrapar no meu comportamento e nas minhas palavras, não vai ficar tão obscuro para minha mente identificar o motivo daquela dificuldade. A nossa natureza humana ainda encontra bastante obstáculo no relacionamento interpessoal. Não tem aquela lenda do porco-espinho? Chega perto um do outro, convivendo na intimidade, numa era glacial, alguma coisa assim, numa era glacial, e aí eles se espetavam, e aí não conseguia absorver, trocar calor. Até que aos pouquinhos, com muito cuidado, foram aprendendo a se aproximar, com muito cuidado. Às vezes eu trago essa imagem à minha mente e penso assim: eu estou sendo porco-espinho de quem? Eu estou sendo porco-espinho do fulano, eu estou sendo porco-espinho do Beltrano. Então, às vezes meu espinho já espetou. Às vezes, quando essa imagem vem à minha mente, o meu espinho já espetou o companheiro. Mas, identificando que é uma dificuldade da nossa natureza humana ainda, eu penso, é possível calcular melhor o próximo passo. É possível guardar deixar bem acesa essa experiência que não foi boa na minha mente. Tá picotando? Simone, tá picotando. Tá picotando? Deixa eu tentar mudar aqui então. Vou tentar mudar de provedor. Vamos lá. Esse aqui não foi boa na minha mente.
Deixa eu tentar mudar aqui. Vou tentar mudar de provedor. Ok, vamos lá. Alguém no microfone. Meu microfone precisa ser ativado. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Ah, meu Deus. O microfone. Oi. O meu microfone. Liga o seu microfone, Simone. Ah, ligou? Ligou agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Não estamos te ouvindo. Liga o seu microfone. E agora? Simone, Oi? Simone, pelo telefone estava melhor. Estão me ouvindo agora? Não? Sim, estamos. Ah, eu tinha escrito um bilhete aqui que como eu saí da reunião, eu não estava conseguindo ligar o meu microfone. Vocês teriam que ligar. Fica bloqueado para quem não é organizador, né? Como eu saí da reunião, eu fiquei bloqueada para ligar o microfone. Agora tá tranquilo. Tá, eu só tô reforçando essa informação para numa outra eventualidade, né? Um outro momento, se a pessoa sair de organizador da reunião, precisa autorizar ela a ligar o microfone. Não sei se está claro o que eu estou falando, mas eu tentei. Vou sair aqui da outra reunião, só vai ficar essa coisa aí. Então vamos lá, a gente estava ali nas nossas dificuldades e na identificação dessas dificuldades no relacionamento interpessoal. E como Foi? Tá ouvindo agora? Sim. Então, quando a Assembleia se junta na casa de Pedro para fazer
para falar sobre essas dificuldades, uma pergunta surgiu na minha mente. A pergunta... Estão me ouvindo agora? É eco. Sim, estamos. É eco. Meu eco tá falando aí, não sou eu falando mais não. Simone, desliga o seu computador. Estamos te ouvindo. Desliguei, tá desligado. Ah, desliga o alto-falante. Tá desligado. Engraçado. Tá, vamos lá, continuando então. A gente vai... As perguntas que se destacaram na minha mente quando eu pensei nessas dificuldades, quando a gente foca a nossa atenção nas dificuldades de relacionamento interpessoal, eu me perguntei assim: centralizar, quantas vezes acontece com a gente de centralizar o nosso raciocínio numa dificuldade interpessoal? E aí, essa assembleia na casa do Pedro, centralizada, abordou o mestre. Essa assembleia na casa do Pedro, falando sobre as dificuldades, fez um caminho de buscar a compreensão. Nós conseguimos identificar as vezes em que tomamos esse tipo de atitude, as vezes em que nós focamos na dificuldade com o desejo de encontrar uma solução? Ou será que a gente está se distraindo com a dificuldade? Será que a gente está deixando a dificuldade ocupar todo o nosso espaço mental, esquecendo então de buscar a solução? E esquecendo então de buscar um recurso que nos auxilie a lidar com aquelas questões? Essa foi uma pergunta que guiou o meu raciocínio também enquanto eu estava diante desse texto, né? A gente às vezes... Aí eu desdobrei nas seguintes perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente às vezes foca na dificuldade para desabafar, porque precisa desabafar o coração para melhorar o nosso raciocínio perante aquela questão? Ou será que a gente só está cultivando um costume antigo, o costume da queixa? São as duas balanças, né, que a gente vai colocando para raciocinar diante das dificuldades. O que é que está me movendo? O que é que está movendo a minha atitude nessa situação? Eu estou com desejo de compreender a natureza humana? Eu estou entendendo que o meu irmão passa por situações íntimas que eu ignoro, né? A pergunta de Jesus para Tiago, não foi Tiago ou foi Tadeu? Foi Tadeu. A pergunta-resposta de Jesus para Tadeu provocava uma reflexão no coração de Tadeu. Tadeu pergunta: como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? E Jesus vai responder: os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Então, Jesus, acolhendo a pergunta de Tadeu, devolve para ele uma reflexão. O Espiritismo nos convida, lá no item do Evangelho que fala da indulgência, ele nos convida a essa reflexão de forma bem clara. Quando o comportamento do outro me incomoda e eu vou fazer uma queixa sobre o outro, sobre a situação, eu consigo deixar claro que o outro tem uma história que eu não conheço?
eu consigo deixar claro para mim que eu não tenho condições de mergulhar no mundo íntimo do outro? Porque são perguntas que vão me ajudar a sair, a não ocupar dois papéis. O papel do queixoso, eu não vou ocupar o papel do queixoso se eu estiver ponderando sobre as dificuldades do outro. E eu vou evitar também ocupar o papel de juiz. Então, eu saio, sabe aquele versículo do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Eu saio da tentação da queixa, porque a gente sempre tem muitas razões para se queixar, né? Eu saio da tentação da queixa e eu saio da tentação de ser o julgador do outro. Eu trago, conquanto eu ainda esteja embaraçada com a dor, impactada com o acontecimento, eu não me arrasto, eu não permito que aquelas emoções me arrastem para a irritação sem fim, me arrastem para a chateação infinita, me arrastem para a vontade de não me relacionar mais com as pessoas, a vontade de me afastar até mesmo do trabalho, diante da dificuldade que o relacionamento interpessoal me traz. Então, esses convites que o Espiritismo vai nos fazendo, direcionando o nosso olhar para o que está acontecendo, direcionando o nosso olhar para o universo do outro, que está fazendo um percurso diferente do meu, vão nos ajudando a caminhar com mais segurança, vão nos ajudando a gerar sentimentos sublimes, que foi um dos pontos que eu compartilhei com vocês, né, que eu gostaria de destacar das reflexões desse texto. Diante das dificuldades, observar qual ação, se eu estou organizando as minhas ações ou se eu estou me entregando a reações. Manter a consciência da oportunidade que é o trabalho no bem coletivo e aproveitar o momento para gerar em mim sentimentos sublimes, trabalhar em mim a sublimação dos meus sentimentos, né? Porque se o objetivo da encarnação é permitir que eu me mova na direção, como diz lá a resposta de Paulo, no Livro dos Espíritos, lá numa das últimas questões das penas e gozos futuros, Paulo, o apóstolo, ele responde, no início da resposta ele fala que assim, gravitar para a unidade divina, eis a meta, eis o objetivo a ser alcançado. Então, se eu estou entendendo, né, que o convite é gravitar meu coração, meu pensamento, gravitar para a unidade divina, eu tomo essas dificuldades nas minhas mãos agora com menos angústia, agora diminuindo um pouquinho as angústias, agora gerando esperança na melhoria das relações, mas não uma esperança que espera. É uma esperança que age, é uma esperança ativa, uma esperança que se movimenta com os instrumentos que nós já possuímos, né? Que já fazem parte da nossa caminhada aqui nesse momento. Nós já estamos chegando aí no finalzinho, né? Pelo meu relógio faltam 3 minutos. É 10 para as 8, né, que eu paro? 19h55. Ah, tá. Então temos 7 minutinhos, ok. Então, a Joana de Ângeles, ela vai trazer no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, ela vai usar, assim, o sentido revolucionário da palavra de Jesus. Lá no capítulo 9,
quando ela está analisando o texto do Evangelho que chama Escândalos, que fala dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, é o capítulo 8 que ela está analisando, item 12. Então ela vai trazer para a gente que o sentido revolucionário da palavra de Jesus é em torno da necessidade de autoiluminação. Quando ele diz para que a gente retire, se a tua mão é motivo de escândalo, retira. Se a gente olhar, adaptar para esse texto do Jesus no lar, a gente vai dizer, se o comportamento do nosso irmão é motivo de escândalo, vamos adaptar para a modernidade? Cancela o teu irmão, porque ele é motivo de escândalo, ele está te incomodando. E Joana de Ângeles vem trazer para a gente essa consideração. O sentido revolucionário da palavra de Jesus é em torno da necessidade de autoiluminação, erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Então, erradicar na origem a onda vibratória que começa a nascer, eu começo a perceber que está nascendo no meu coração a onda vibratória da queixa, e eu já li, já refleti, está ao alcance da minha reflexão pensar sobre a importância da compaixão para com o outro, porque eu também preciso de compaixão. Eu identifico a minha trajetória, que também necessita de compaixão. Então, fica mais fácil eu acessar essa compreensão de que está na hora, no momento do desentendimento, é a hora de eu também raciocinar com um pouco de compaixão para com o meu irmão. E aí, essa linguagem revolucionária de Jesus, para que a gente tire na origem essa onda vibratória que vai gerar essas dificuldades, que vai gerar e sustentar de modo negativo a dificuldade no relacionamento interpessoal, né? Então, a gente assim vai falando dessa potência da alma, potência da nossa alma para identificar e vivenciar o reino dos céus nos nossos corações, né? Jesus quando diz pra gente que o reino está em nós, está dentro de nós, e a gente pode observar que esse cuidado, essa autoobservação para identificar no irmão um ser tão necessitado quanto nós, um ser que também está fazendo um percurso que nós não ousamos, não somos juízes, não podemos nos arvorar em juiz do próximo, e trazendo para a gente também essa identificação. Olha, está dentro de você o reino dos céus. Compaixão está dentro de você. Compaixão você precisa, compaixão o seu irmão também precisa. Para que a gente possa ir assim, nesse esforço permanente, construindo, acionando essa potência da alma que é a vontade, essa potência da alma que é o amor, a vontade de compreender, a vontade de aprender a lidar nessas dificuldades interpessoais. Porque o desejo que a gente está identificando no nosso coração é o desejo de paz. Porque provavelmente nós já trazemos um certo cansaço de viver sendo tentados a entrar em embate com o outro. Embate de quem está certo, embate de quem está errado, embate de quem tem razão, né? Então, nós vamos observando essas possibilidades de desenvolver aos pouquinhos
as potências da nossa alma, né? Lá no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, Leon Denis vai falar de algumas potências e ele destaca o amor como uma grande possibilidade da gente seguir esse caminho que nos direciona para a fraternidade, né? E a compaixão é um instrumento. E como é grandioso e como é tranquilizador, mesmo nos momentos de extrema inquietação, mesmo nos momentos em que a gente está notando a tendência da irritabilidade, da aflição, aquela onda que a Joana fala, né? A onda vibracional está se formando dentro da gente e a gente conseguir lembrar. É possível pensar em compaixão, é possível pensar em não deixar essa onda se expandir e é possível seguir esse caminho sustentando o desejo da pacificação dentro de mim e desejando verdadeiramente que essa paz permeie o nosso relacionamento interpessoal. Bem, gente, entre tantos tropeços aí de conectividade, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço muito por mais essa oportunidade e que possamos resguardar nossos corações sempre nessa esperança ativa que aponta caminhos que já são reais na nossa jornada, né? Já são reais, já é possível a gente seguir reformulando as nossas escolhas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos agradecidos pelas suas reflexões e que você esteja com certeza aqui ano que vem, tá? Agora, gente, vai ser a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para o momento do passe. O capítulo é 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item 5. Se, pois, em sua